Caros irmãos e queridos amigos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, para conosco. Nós precisamos dessa misericórdia, dessa graça, dessa paz que vem do Senhor. Hoje, tendo terminado a carta aos Romanos, nós vamos dar início a uma carta que eu acredito que pouca gente leu ou estudou, que é a carta aos Filipenses. E essa carta aos Filipenses é uma carta muito importante, muito rica, e nós vamos estudar o que o apóstolo Paulo ensinou, compartilhou e demonstrou de graça e misericórdia para com os filipenses. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por todas estas bênçãos que recebemos do Senhor e te louvamos por estarmos reunidos virtualmente em teu nome para estudar a tua palavra. Rogamos que o estudo da tua palavra nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós tenhamos um coração alegre, um coração genuinamente feliz por sermos servos do Senhor e por estarmos na tua presença diariamente. Louvamos o teu nome por todas as bênçãos sobre os nossos familiares, os familiares de cada participante, e pedimos ao Senhor que cuide de cada um segundo a tua graça e a tua misericórdia. Nós oramos pedindo estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós queremos ler hoje para nossa meditação é um texto muito pequeno, capítulo 1, capítulo 1 de Filipenses, e os 2 primeiros versículos, somente os 2 primeiros versículos. Então, Filipenses 1, versículos 1 e 2. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto é pequeno e nós vamos meditar nele, mas queremos fazer uma introdução à carta para deixar as pessoas mais conscientes do que está acontecendo, para que o contexto seja conhecido e facilite o entendimento da carta. Uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que aborda muitos assuntos. Não é uma carta teológica, como Romanos, né? Como Efésios, como Gálatas. Não é uma carta teológica no sentido de tratar de assuntos predominantemente teológicos. Não é. Alguns a chamam de carta missionária, porque o que motivou a escrita dela foi, antes de tudo, uma participação financeira, uma oferta em dinheiro que os filipenses destinaram a ajudar Paulo e ajudar na sua obra missionária. Os filipenses tinham um coração missionário e eles ajudaram Paulo na obra missionária. Eles enviaram dinheiro a Paulo pelo menos 4 vezes. E Paulo, então, está contente
com essa manifestação de amor dos filipenses. A carta foi escrita, antes de tudo, por causa desta oferta em dinheiro, destinada a ajudar o apóstolo em sua obra missionária. E, em regra, Paulo não recebia dinheiro, sustento ministerial de qualquer igreja. Ele não recebia pagamento em dinheiro pelo seu trabalho que mantinha no meio das igrejas. E ele se mantinha também com seus, com seus auxiliares e exercendo o ofício de fabricante de tendas. Então, Paulo se sustentava, se autossustentava. Mas, às vezes, era difícil, porque ele vivia sendo perseguido, às vezes era difícil ele começar a fazer tendas numa determinada região, então, às vezes, ele precisava de ajuda externa, e os filipenses o ajudaram algumas vezes. E Paulo é muito grato aos filipenses, e Paulo fazia isso de não aceitar dinheiro das igrejas, porque havia muitos inimigos do evangelho e falsos mestres que aproveitariam o seu exemplo para obter vantagens financeiras ou que poderiam acusar a Paulo de má intenção, né? De querer dinheiro. Então, uma coisa ou outra, Paulo queria evitar. Queria evitar o abuso de determinados falsos mestres que queriam receber dinheiro das igrejas e queria também evitar que o acusassem de má intenção, de gostar de dinheiro, de querer dinheiro dos irmãos. Então, ele tinha esse cuidado que era um cuidado muito peculiar em Paulo, era dele só isso aí. A única igreja da qual Paulo recebeu sustento, pelo menos do que se sabe, foi a igreja de Filipos, essa igreja que nós estamos começando a estudar agora. E a igreja de Filipos mandou a ele 3 vezes uma oferta, 2 em Tessalônica, quando ele estava no meio dos Tessalonicenses, e uma em Corinto. E agora mandou essa em Roma, onde ele estava preso. Ele precisava de recursos financeiros, porque os presos tinham que bancar a sua própria comida. Os presos nas prisões romanas, eles não recebiam comida na prisão, eles tinham que comprar a sua comida. Então, Paulo está ali preso e ele está precisando de ajuda, e os irmãos, então, mandaram dinheiro para ele. A igreja de Filipos foi fundada aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Depois de uns 10 anos já da conversão de Paulo, e no princípio de sua viagem missionária, que Paulo fundou essa igreja, no princípio de sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, ele não foi até essa região, ele foi até só a Galácia, mas agora ele foi para aquela região, impedido de pregar na Ásia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que dirige a obra missionária. Então, ele foi impedido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe concedeu uma visão à noite, na cidade de Troade. Ali, Paulo teve uma visão de um varão que, em pé, dizia a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles entenderam, ele e os seus companheiros de viagem, entenderam que, verdadeiramente, eles estavam sendo desviados pelo Espírito Santo para a Europa,
e chegaram em Filipos. Filipos foi a primeira cidade europeia a ser evangelizada por Paulo. A cidade era estratégica, uma cidade que era colônia romana, por obra de César Augusto, em 42 antes de Cristo. Então, 42 antes de Cristo, esta cidade se tornou uma colônia romana. E como colônia romana, ela tinha muitos privilégios. E ali havia estradas importantes que ligavam o Oriente ao Ocidente. A Via Inácia, uma via famosa, uma estrada famosa. Os romanos sempre se qualificaram como fabricantes de estradas. Eles faziam estradas por todo o Império Romano para facilitar a comunicação e o deslocamento dos seus exércitos. Mas isso servia também como rotas comerciais. E então, ali, Filipos estava no centro desta via Inácia, e por isso mesmo era uma cidade muito importante. E a igreja foi iniciada com a pregação de Paulo e sua conversão. Interessante, a sua conversão, não, a conversão de Lídia. É muito interessante porque Paulo saiu para orar, quando ele estava em Filipos, para a beira de um rio. E lá ele encontrou algumas mulheres ali. E ele evangelizou essas mulheres. E Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, comerciante, creu no Senhor Jesus Cristo. E ela, então, foi a primeira cristã que se apresentou, né, na igreja de Filipos. Então, Paulo fala com Lídia e ela se converte. Era uma mulher comerciante de tecidos e o, o outro o outro convertido foi o carcereiro de Filipos, né, que manteve Paulo e seus presos no cárcere. Esse carcereiro, quem já leu o livro de Atos já percebeu essa história lá. O carcereiro tinha prendido Paulo e Silas, que tinham sido açoitados, e como romanos eles não podiam ser açoitados. Eles estavam presos lá e cantavam hinos de louvor a Deus até meia-noite, quando um terremoto e uma luz forte iluminou a prisão e soltaram-se as cadeias de todos os presos. E o carcereiro, temendo a retaliação, porque os presos iam se mandar dali, né? Iam fugir, ele tentou o suicídio. Mas Paulo gritou com ele: não faça nenhum mal a você mesmo, porque todos os presos estão aqui, ninguém saiu ainda. Então, o carcereiro pergunta aquela célebre pergunta que todo mundo conhece, né? Senhores, que hei de fazer para ser salvo? E a resposta, que também é um versículo muito conhecido, é: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, o carcereiro de Filipos também se converteu. E ainda tem a moça que adivinhava e dava lucro para os seus donos, para os seus senhores. A moça que andava atrás de Paulo dizendo: estes homens que anunciam o evangelho são servos do Deus vivo. E Paulo, depois de algum tempo, de alguns dias, tomou a atitude de expulsar o demônio daquela moça e ela ficou livre. Talvez tenha sido também mais um membro da igreja de Filipos.
e ela foi libertada no poder do Espírito Santo, né, por Paulo. Possivelmente ela também se converteu. Lucas, que era amigo de Paulo e estava com ele ali em Filipos, Lucas é o médico amado. Ele foi pastor da igreja de Filipos nos primeiros 6 meses. Paulo deixou ali por 6 meses para pastorear a igreja e organizar a igreja. 6 meses de existência e Lucas organizou aquela igreja. E também Epafrodito. Epafrodito foi um líder da igreja que depois se tornou um pastor daquela igreja. Foi ele a oferta dos filipenses para Paulo. Ele que foi a Roma, né, na prisão, levar a oferta dos crentes de Filipos para Paulo. E foi ele que arriscou a vida, chegando a Roma profundamente doente, quase à morte. E chegando a Roma, ele ficou com Paulo um período de tempo até se restabelecer. E tendo sido restabelecido, Paulo o enviou de volta, levando a carta que o apóstolo escreveu com a ajuda de Timóteo, né? Paulo e Timóteo que escreveram a carta, que também participou da escrita das cartas aos Coríntios, a segunda carta, aos Colossenses, a primeira e segunda Tessalonicenses e a Filemão. Paulo, então, tinha em Timóteo um grande auxiliar, uma pessoa que o ajudava muito. Timóteo, depois de Barnabé, foi o principal auxiliar de Paulo. O motivo primeiro da carta é a gratidão. Eu sempre gosto de lembrar e de pensar que uma marca fundamental do cristão são duas marcas. A primeira é a gratidão. A segunda, no mesmo nível, não porque seja inferior, mas no mesmo nível, é a generosidade. Um cristão que não tem generosidade e não tem gratidão, precisa de acontecer alguma coisa com ele, precisa de se converter, porque a generosidade é o Espírito de Cristo. Ele que foi generoso a ponto de dar a sua vida por nós. E gratidão é aquilo que nós precisamos aprender a ter em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação aos irmãos com quem nós convivemos, que nos ajudam, que nos abençoam com a sua vida. Precisamos ser gratos, gratidão e generosidade. O motivo principal da carta, então, é a gratidão. Paulo ficou sensibilizado com a oferta dos filipenses. Ele estava extremamente agradecido. Fazia já algum tempo que ele estava sem as notícias da igreja. Talvez ele até pensasse que os filipenses o teriam esquecido, mas agora ele tem motivos de sobra para se alegrar e para ter gratidão no seu coração pela vida dos filipenses. Paulo ama os filipenses e tem razão de amar, porque eles são verdadeiramente amigos dele e são verdadeiramente colaboradores dele na sua obra missionária. Uma pessoa não precisa estar no campo missionário propriamente dito para trabalhar em missões. Ela precisa apenas de contribuir, contribuir. Mas não é contribuir uma vez por ano, não. Contribuir mensalmente para a obra missionária. Isto demonstra que nós estamos participando da obra missionária. Não presente no campo missionário, mas presente na vida do missionário, mandando a ele recursos que
o ajudam a se manter na obra. Muito bem. Os temas predominantes nesta carta de Paulo aos Filipenses são vários. O primeiro deles é o amor de Paulo pelos crentes de Filipos. Esse é o tema, um dos temas predominantes. Havia um laço especial de amor entre o apóstolo e os filipenses. Esse laço especial de amor é que mantinha esse coração aquecido, demonstrando gratidão por todas as ofertas desses irmãos filipenses. Paulo era grato pela participação da igreja no seu ministério. Eles participavam do seu ministério, ainda que não estivessem junto com ele na prisão ou nas viagens missionárias, mas eles participavam junto com ele porque eles mandavam recursos para ajudá-lo no sustento. E eles tinham a disposição de sofrer com Paulo por amor a Cristo, que o encorajava. Era Jesus que o encorajava, né? Que o amor de Cristo, o que encorajava o apóstolo Paulo. Então, ele tinha muita alegria na vida dos filipenses. E os filipenses também foram perseguidos, mas eles permaneceram firmes com as mensagens do apóstolo Paulo a eles. Segundo tema predominante na carta, a alegria do apóstolo Paulo. A alegria dele estava fundada na paz com Deus, o que dá paz ao coração, né? O que faz a alegria é a paz do coração. O remédio para a ansiedade é a paz no coração. A palavra alegria, em formas diferentes, aparece 16 vezes nessa carta. Então, essa é uma tônica da carta, a alegria que o apóstolo Paulo tem e as ordens que ele dá aos crentes para regozijarem-se sempre no Senhor, regozijarem-se em Cristo Jesus e na sua obra. Portanto, Paulo tem grande alegria. Terceiro, temas predominantes na carta. O terceiro tema é a expressão de Paulo da doutrina da Trindade. Paulo expressa com muita clareza a doutrina da Trindade. Como, como assim? Ele demonstra que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. A palavra Senhor aqui é a mesma palavra usada para Deus. Então, quando ele fala Jesus é Senhor, ele está dizendo que, que está dizendo que Jesus Cristo é igual ao Pai. Ele está demonstrando, usando a palavra Senhor, indistintamente para o Pai como o Filho, que eles têm a mesma natureza, são da mesma essência, são têm o mesmo caráter, portanto, eles são Deus na sua plenitude. Né? Então, a doutrina da Trindade está expressa aqui. Jesus é o Filho também, né? Jesus é o Filho. Se ele é Senhor e ele é Filho, tem que ser duas pessoas distintas, né? Não pode ser a mesma pessoa. Então, Jesus é uma segunda pessoa. Deus é uma primeira pessoa, Jesus é uma segunda pessoa. Deus é Senhor, ele é o Pai. Se ele é o Pai e Jesus é o Filho, naturalmente nós entendemos que tem duas pessoas aí. E o Espírito Santo está unindo o Pai
e o Filho. No capítulo 3, versículo 3, nós encontramos essa expressão que mostra que que o Espírito Santo está unido ao Pai e ao Filho. Então, ele diz assim: porque pôs em nós, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, Paulo expressa nessa carta a doutrina da Trindade, muito clara, e mostra que a Trindade realmente é composta de três pessoas distintas e da mesma natureza. Todos os três são o Deus eterno. Em quarto lugar, nós encontramos algum outro tema que é predominante na carta, que é a justificação pela graça mediante a fé. Paulo demonstra que a confiança na obediência à lei é confiança em si mesmo. Quem confia na obediência à lei está confiando em si mesmo. É pecado, pois impede a pessoa de aceitar a justiça de Cristo. Impede a pessoa de confiar em Cristo e aceitar a justificação que ele opera. É a sua obediência perfeita à lei que garantiu o seu poder de perdoar todos os pecados. Então, desta maneira, Paulo está ensinando que a justificação é pela graça, mediante a fé. E uma sexta, um sexto tema predominante na carta é a vida cristã. A vida cristã é um tema predominante na carta. A carta apresenta muitas instruções, muitas, sobre o cristianismo prático, isto é, você é salvo e agora vai viver esta salvação. Esta vida de salvo é a prática da vida cristã. Então, a carta apresenta muitas instruções para que o cristianismo prático seja vivido por nós. O andar cristão no dia a dia. Como é que o crente tem que se comportar no dia a dia? Ressalta ainda que, como Cristo se tornou servo, Paulo está dizendo, os crentes também devem ser servos de Cristo e servos dos irmãos. É maravilhoso pensar dessa maneira, como é que nós somos chamados para ser servos, chamados para ser aquelas pessoas que entregam sua vida ao Senhor para amar a Ele, amar aos irmãos. O início da carta. As cartas antigas se iniciavam com a identificação do remetente. Então, nós vemos aí, e Paulo começa identificando o remetente, né? Paulo e Timóteo. Então, as cartas antigas eram começadas assim: a identificação do remetente, depois uma saudação, depois da saudação, o início da carta, com os assuntos diversos, e depois a finalização da carta. O, o remetente é Paulo, e ele é o autor da carta, ele, Timóteo. E possivelmente Timóteo escreveu a carta ditada por Paulo. E com uma saudação para, então, ter os assuntos da carta tratados a seguir. Paulo, na palavra, na, na, na maioria das suas cartas, melhor dizendo, inicia com uma oração
pelos destinatários. Ele sempre ora pelos destinatários. Fez assim em Romanos, fez assim em Corinto, fez assim em Éfeso. Então, o apóstolo incluiu Timóteo, que provavelmente escreveu a carta, né? A carta foi ditada, porque ele participou do começo da igreja de Filipos. Timóteo era como um filho para Paulo. E depois de Barnabé, ele foi o principal colaborador de Paulo. Eles, Paulo e Timóteo, são servos, eles são servos. Eles dizem isso, Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo. Mas a expressão aqui no original não é servo no sentido de empregado, é servo no sentido de escravo. Então ele considera a si mesmo escravo de Cristo Jesus, e que perderam suas vidas para servir ao Senhor. Eles perderam suas vidas, né? Perderam no sentido de não consideraram sua vida importante e entregaram-se completamente para servir ao Senhor, para viver uma outra vida que não é a sua original. Então, eles perderam suas vidas para servir o Senhor, entregaram-se totalmente a Ele para a obediência que decorre da fé, a obediência que vem da fé. A fé verdadeira produz obediência. A fé verdadeira é aquela fé que leva as pessoas à obediência incondicional ao Senhor Jesus. Eles são servos de Cristo e estão escrevendo aos santos. É interessante essa expressão. Eles estão escrevendo aos santos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. O que é santos em Cristo Jesus? Em Cristo, todos os que estão em Cristo, os que se entregam e se entregaram a Ele, entregando suas vidas a Cristo, que estão mortos com Cristo e ressuscitados com Ele, porque estão nele, esses são os santos, como estávamos naturalmente em Adão e herdamos a morte dele pelo pecado, estamos espiritualmente em Cristo e herdamos sua vida eterna, que nos vivifica na, e nos concede imortalidade. Então, escrevem aos santos em Cristo Jesus. Os santos em Cristo Jesus são aqueles que estão em Cristo e os que entregaram suas vidas a Cristo, que estão mortos com Cristo e ressuscitados com Ele, porque estão nele. Né? A ressurreição nossa é em Cristo, porque Cristo ressuscitou e nós estamos nele, é que nós ressuscitamos também. Então, para a gente entender melhor isso aí, nós estávamos todos em Adão. Nós somos descendentes carnais de Adão. Então, todos nós estávamos em Adão. De Adão é que nasceram todos os seres humanos. Então, nós estávamos todos em Adão. De uma maneira germinal, estávamos todos em Adão. E por isso mesmo nós herdamos tudo de Adão, especialmente a morte. Mas, agora, Deus nos colocou em Cristo. Espiritualmente, nós fomos colocados em Cristo. Colocados em Cristo, nós somos agora, estamos espiritualmente em Cristo e somos herdeiros de Cristo. Todos nós que estamos em Cristo, como estávamos em Adão,
somos herdeiros de Cristo e herdamos sua vida eterna. A sua vida eterna que nos vivifica e nos concede imortalidade. Isso é o que Paulo está chamando de santos. Os santos são essas pessoas que experimentam esse tipo de vitória na vida, né? Que estão absolutamente conscientes de que, estando em Cristo, são novas criaturas. E são novas criaturas para fazerem a vontade de Deus. Nós não somos livres para pecar, somos livres para viver uma vida gloriosa, uma vida que exalta a Deus. Isso, nós temos liberdade para viver uma vida que glorifica a Deus, né? Então, isso é o que Paulo está ensinando neste texto, quando ele fala a todos os santos em Cristo Jesus. Inclusive, ele está incluindo também bispos e diáconos, isto é, a liderança. A liderança também precisa de ser serva. A liderança também precisa de entender que ela não manda na igreja, que ela não é mais importante do que os membros, que ela não tem mais sucesso na vida, porque tem uma posição de líder, né? Que eles são mais valorizados. Não, não são. Eles são iguais. Inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo está dizendo, bispos e diáconos, entendam que vocês também são servos, servos da igreja. É claro que vocês exercem alguma autoridade, a igreja tem que respeitar, mas vocês têm que estar na condição de servos. E isso é muito importante para a igreja. Então, Paulo fala isso aos bispos e aos presbíteros e diáconos daquela congregação. Esta vida imortal, que é garantida pela ressurreição de Jesus e que garante a nossa ressurreição, deve ser vivida no poder do Espírito Santo, na condição de servos do Senhor Jesus. Paulo dá um exemplo de humildade, se autodenominando servo, escravo, e incluindo na mesma condição os bispos ou pastores e diáconos. Eles não são superiores ao rebanho, pois, ao contrário, eles devem ser pessoas que se colocam à disposição de servos da igreja. Vejamos o desejo do apóstolo Paulo agora, o desejo principal do apóstolo Paulo em relação à igreja, nesse texto aqui. O desejo do apóstolo é que os irmãos experimentem a graça de Deus. Olha aqui que ele fala: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né? Porque o desejo do apóstolo é que os irmãos conheçam e experimentem a graça de Deus por meio de Cristo. É Cristo que é o intermediário desta graça de Deus na nossa vida. A graça que ofereceu a salvação aos crentes e que mantém a vida deles na presença de Deus, frutificando para a sua glória. Todo o trabalho cristão é obra da graça de Deus. Então, os crentes devem se manter, né, na vida de serviço a Deus, porque isso é uma manifestação da graça de Deus. Nós precisamos entender que devemos
ter alegria, ter disposição de servir ao Senhor. Há muitos crentes que ficam parados na vida e que não fazem nenhuma outra nenhuma outra atividade na igreja, que não militam a causa do Senhor. E Paulo demonstra que eles não conhecem a graça de Deus, que quando nós conhecemos a graça de Deus, nós vamos praticar as obras do Senhor na igreja para glorificar o nome dele. Eles, então, precisam de reconhecer a graça de Deus na vida. Os crentes que mantêm a vida deles na presença de Deus, frutificando para a sua igreja, todo o trabalho cristão, eles vão perceber que é a obra da graça de Deus. E, e a paz, que é reconciliação com Deus, né? A graça de Deus nos reconcilia com Ele. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos pessoas que estão reconciliadas com Deus, reconciliadas com o Senhor, pacificados com o Senhor. Então, essa paz é estabelecida na nossa relação com Deus. E essa reconciliação com Deus e convivência harmônica com os irmãos é o efeito dessa graça. Então, esta graça é uma manifestação do nosso entendimento de que somos um corpo só em Cristo Jesus. Essa graça é decorrência da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça é realmente a manifestação perfeita da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito bem, estudamos os 2 versículos aí e fizemos uma introdução à carta aos Filipenses. Gostaria de pensar em alguns aspectos desse texto. Eu e você somos chamados para ser servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Esse serviço se manifesta nos relacionamentos. Então, é nos relacionamentos que a gente manifesta a graça de servir a igreja, de servir aos irmãos, de servir a Deus. É nos relacionamentos. Como é que nós nos relacionamos com os nossos irmãos? Como é que nós nos relacionamos com as pessoas com quem convivemos em nossa casa, em nosso trabalho? Então, nós precisamos de relacionamentos maduros, equilibrados, amorosos, que verdadeiramente manifestem amor às pessoas. Segundo, Jesus disse: quem perder sua vida por amor de mim, achará a vida. Isto é, tornar-se escravo de Cristo para fazer exclusivamente a sua vontade. Você está já com essa disposição de ser escravo de Cristo, para fazer só aquilo que agrada a Ele, só aquilo que Ele determina? Este é o desejo principal de Jesus para a nossa vida. E o Espírito Santo está presente para nos ajudar a viver esta verdade, sermos escravos de Cristo. Terceiro, os santos são todos os que foram separados por Deus. Os santos foram todos aqueles que foram separados por Deus, separados do mundo para pertencerem a Ele como possessão particular. Ou seja, os santos são aquelas pessoas que Deus separou do mundo, tirou do mundo e
transformou as suas vidas, de modo que eles passaram a pertencer a Deus agora. E são como possessão particular de Deus. É Deus que tem posse, direito sobre a nossa vida. Então, essa possessão particular, nós somos essa possessão particular. Você pertence a Deus? Como você responde a essa pergunta? Você pertence exclusivamente a Deus? Quarto, uma evidência de conversão. Claramente, uma evidência de conversão. Generosidade e gratidão. Você é generoso? Você é grato àquilo que Deus faz na sua vida, por intermédio de pessoas, por intermédio de irmãos, por intermédio de amigos? Você é grato a Deus e às pessoas? Generosidade e gratidão são características do cristão. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração, na nossa mente, para que nós sejamos cada vez mais servos verdadeiros dele, conforme Paulo mandou os filipenses, né? Servos de Jesus Cristo, santos, separados para servir. Deus abençoe a todos.